Fala, gente! Voltamos aqui dessa vez para falar dos Reinos da Ruína, que teve o último episódio e foi... Uou! Eu não esperava por aquilo não, e muita gente deve ter sido pego com as calças curtas durante aquilo, e aquilo foi de arrepiar, que eu fiquei todo... O quê? Não, não pode ser. Mas bom, eu vou falar o que teve de mais interessante nesses três últimos episódios e também dar o meu parecer do que pode vir a acontecer daqui pra frente, eu acho. Então, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo e vamos embora. Bom, os últimos episódios, gente, não foram tão interessantes assim porque não me chamaram muita atenção. Foi mais pontual o que teve nos últimos episódios. Por exemplo, o episódio 8, por exemplo, foi mais pontual mesmo. Como, por exemplo, a rainha se tornando uma idol. Bizarro para dizer o mínimo, mas foi. Bom, eu creio que ela está fazendo isso para poder manter a população sob controle, já que o poder dela usa o amor, por assim dizendo, e aí manipula as pessoas como se fosse uma lavagem cerebral e hipnose ao mesmo tempo. Então, ela quer fazer isso para chamar a atenção e conseguir controlar o povo da nação. E também mostrou um pouquinho mais do povo ao redor, dos outros cantos do planeta. Por exemplo, um povo que tem um jeito mais japonês, por assim dizendo, o que a gente vê é um pouquinho mais europeu. E também teve umas ninjas que estavam atrás do Adonis. E por falar nele, ele e a Doroka estão explorando as cidades. Eles chegam num lugar, uma cidadezinha fantasma, e teve uma cena de comédia lá, umas caras e bocas da Doroka que eu ri. Eu ri daquilo, gente. Eu ri. Porque eu sou idiota mesmo. Mas bom, eles encontrando também um senhorzinho lá que tava preso, mas não tava, ele podia sair a qualquer instante, mas ele resolveu ficar porque tinha meio que o cadáver da esposa dele, que diziam que era uma bruxa e mataram ela. E como ele ficou com esse peso na consciência de não conseguir proteger ela, eles ficaram lá juntos. E outra coisa interessante também nesse episódio é que teve umas cabeças cortadas nesse meio tempo, enquanto ela estava virando idol. O porquê disso? Bom, eu creio que a rainha deve estar eliminando possíveis ameaças que possam desfavorecer o reinado dela ou até mesmo revelar que ela é uma bruxa, porque ela é. Ninguém sabe ainda, talvez, eu acho. Mas quem sabe poderia ter sua cabeça cortada. E teve. E como foi mostrado no episódio. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Mas bom, o episódio 9 também foi basicamente a mesma coisa que seguiu pela metade do episódio 8, que foi eles explorando as cidades ao redor. E eles chegam numa cidade bordel, por assim dizendo. Eu vou chamar assim porque eu não decorei os nomes dos reinos. Mas bom, eles estão lá, eles encontram umas bonecas que acontecem coisas. Coisas. É isso que vocês estão pensando. São bonecas. É, desse jeito mesmo. Continuando, eles vão explorando essas cidades. Tem mais umas cenas de comédia mostrando que o Adonis ainda tá meio pé da vida e a Doroka é um pouquinho mais ponderada. É como eu falei no meu último vídeo de Reinos da Ruína. A Doroka vai ser o contraponto ao Adonis, que é 100% a favor da vingança e ela nem tanto. Mas bom, eles vão continuando andando, explorando e ele fala da hipocrisia humana, que eles se livraram das esposas e das filhas para terem prazer e nunca terem filhos. Assim a nação foi se destruindo e se degradando por causa da hipocrisia humana. O que é verdade. É verdade isso que ele falou, mas não é 100% assim. E também ele fala que os tráficos de escravos que tinha por aí era para fazer mais bonecas dessa. E bom, ele continua lá, ele encontra mais dessas bonecas e elas ficam meio que fazendo coisas com cadáveres. É, é isso mesmo. Elas ficam. Bom, eu prefiro não entrar mais em detalhes porque eu não quero ser desmonetizado. E eu prefiro manter minha
sanidade por causa disso. Mas bom, continuando, eles meio que para se livrar disso, o Adonis resolve fazer o seguinte: ele pega uns dispositivos lá, umas peças de motor que tem por aí, e aí ele resolve pegar e criar um PM, um pulso eletromagnético, que serve para você destruir coisas elétricas com magnetismo. E bom, ele resolve fazer isso porque ele quer meio que dar um fim misericordioso para todas essas bonecas, para acabar logo com o sofrimento delas, porque ficar assim é meio que uma tortura para elas. Meio que a imortalidade também é uma tortura, já que elas são mecânicas, elas não dependem de coisas que nós humanos normais dependemos. Mas bom, ele segue e aí acaba com todas elas, com um fim misericordioso. E nesse episódio também mostrou que ele também tem um lado mais sentimental. Ele também possui camadas nesse meio todo. Ele pode ser frio e vingativo, mas ele não é 100% tudo isso. Ele tem algumas partes que ainda quer preservar, umas partes boas. E bom, nesse meio tempo, aquelas ninjas que eu falei chegaram lá, e também tem um outro cara que é de uns generais do reino que a rainha tá atualmente comandando. E aí nesse meio tempo ele encontra essas ninjas e matou elas, mostra até ele pegando as cabeças delas. E bom, o Adonis e a Doroka vão conversando também, eles vão embora e aí se encontram com esse cara. E eu tenho que dizer, ele é nojento, eu tenho que dizer. Mas bom, ele começa a luta e eu achei que esse cara não fosse tão poderoso assim. Eu sabia que ele era forte, ele matou duas ninjas, que matou um batalhãozinho de randoms, pode até ser, mas eles são até que relativamente bons de briga, mas elas acabaram com ele com uma facilidade monstra. E esse cara matou elas em uma facilidade ainda mais monstruosa. E bom, começa a luta, ele também revela que ele é um ciborgue, por assim dizendo. Ele tem várias mãos mecânicas trabalhando para ele. E aí, durante a luta, o Adonis vai tendo bastante dificuldade para enfrentar ele, já que tem uma quantidade enorme deles e a Doroka seria massacrada se ele não desse uma arma para ela e também mostrasse um pergaminho cheio de coisas de artes marciais. E bom, a Doroka era uma inútil de combate, mas com isso ela resolveu partir pra briga também. Mostrou um pouquinho mais da determinação dela. E aí também, apesar dela ter lido esse pergaminho, ela conseguiu se defender, mas não é o bastante. Ela pode conseguir se defender, mas não é o bastante. O Adonis é o que mais parte pra briga, ele é melhor de briga. E bom, ele vai tendo dificuldade por causa da quantidade de mãos. E é uma quantidade terrível. Então o plano dele é montar uma bola gigante de fitas e partir pra cima dele. E daria certo, se ele não tivesse bloqueado e acabado com essa bola. E bom, o Adonis tenta arrebentar ele, mas não. Quem consegue é a Doroka. E pelo que parece, bom, ela não quer ferir exatamente, mas se ela tiver que se defender, ela vai. Pelo menos isso. Muita gente deve estar achando ela irritante porque ela é inútil, não sabe fazer nada, mas mostrou que ela tem vontade sim de defender o Adonis, porque já deixou bem claro que ela quer proteger ele. Como ele era o aprendiz da Chloe, e ela parece que gostava muito da Chloe. Então ela resolveu proteger ele com tudo que ela tem. E conseguiu. Machucou o cara, feriu. E essa cena é um pouquinho diferente do mangá, já que eles deram mais tempo pra a gente apreciar a briga. E eu preciso dizer, a animação não tá lá essas coisas, não tá muito bem feita, não tá bem coreografada, não tem tanto Sakugan, por assim dizendo, que é movimentação. Mas estão fazendo o que podem. Eu tô achando que tá bom. Não tem designs tortos, não tem lá tanta coisa no meio das lutas, mas não é a melhor coisa do mundo, mas pelo menos tá bom, não tá entortando nada. Vamos ver até quando isso vai se manter. Mas bom, ele segue a luta e aí vai. O Adonis vai tendo meio que um aperto, mas a Doroka leva uma pancada que vomita sangue. E aí o Adonis resolve aprisionar o cara e espremer ele até a morte. Mas o cara conseguiu pegar o Adonis pelo pescoço e aí desfez as fitas. E bom,
Ele pega a Doroka e aí bota umas mãozinhas pra prender ela. E aí meio que ele faz um sinalzinho pras mãos, é um comando. E que é pra furar os olhos dela. E bom, eu sei que muita gente deve estar pensando, não deve ter acontecido, isso deve ser lá pro meio do episódio, e ele deve ter feito alguma coisa, vai aparecer alguma coisa, um Deus Ex Machina lá. Pra quem não sabe o que é um Deus Ex Machina, é uma solução milagrosa pra a hora H. Mas bom, vai aparecer alguma coisa pra ele proteger ela, não vai acontecer isso. E bom, não acontece. O cara pegou ela e furou os olhos dela e acabou o episódio. Não foi no meio do episódio, acabou o episódio com ela tendo os olhos furados. E mostra até uma imagem preta que eu acho que censuraram meio que propositalmente, dela sangrando pelos olhos. E cara, doeu, isso doeu até em mim. Eu Muita gente pode dizer que ela é irritante, mas eu acho ela até que fundamentalmente muito boa. Eu gostei dela. E bom, acabou o episódio assim, com ela perdendo os olhos. E eu fiquei, quê? Como assim? E o que pode acontecer? Bom, eu não sei. Eu acho que eles podem vencer ainda essa luta. Mas eu não acho que, pelo tom do anime, eu acho que vai ter uma consequência assim depois dessa luta. E o que vai acontecer com a Doroka, não sei. Eu não sei se ela vai perder os olhos permanentemente ou não. E a gente só vai descobrir isso no próximo episódio. E eu acho que eles vão explorar ainda mais, porque deu um close num panfleto que mostra uma cidade médica. Eu creio que depois dessa luta eles vão pra lá pra poder ajudar a Doroka, que tava perdendo os olhos. E bom, a Doroka não fez alguma coisa com esse cara usando a magia do amor dela? Bom, ela até que fez, mas o cara já tava sob influência da rainha, então não serviu pra muita coisa. E bom, vamos rezar pro próximo episódio ser ainda é melhor, eu acho. Eu tenho a impressão de que vai ser melhor, mas bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.